Amor e Ambição. Psicografia de Maria Nazaré Doria, pelo Espírito Helena, parte 7. Nada fica sem resposta. Chegando à França, o rei insistiu para que Loreta ficasse hospedada em seu palácio. O chanceler, por sua vez, convidou-a para ficar em sua mansão com seus parentes, argumentando que a mãe viúva pela segunda vez ficaria muito contente em tê-la como hóspede. Loreta declinou gentilmente o convite, argumentando que, por medida de segurança para ambos, seria conveniente que ela se instalasse no palácio. Impôs uma condição: que a mãe e os avós de Henrique a visitassem, que ela pudesse visitá-los também. Após acomodar-se, ficou sabendo da doença da soberana da França e dispôs a fazer-lhe uma visita. O rei, ainda jovem, cheio de vida, devia sofrer muito com a doença da esposa. Lembrando-se do quanto tinha sofrido com a enfermidade do marido amado, ficou penalizada com a situação do rei. Ele tinha apenas uma filha, uma mocinha de 16 anos, magra e tímida, sem a beleza que agrada aos prazeres masculinos. Sentiu pena da garota que vivia enclausurada no palácio. Vou transformar essa menina em uma verdadeira princesa, pensou consigo mesma. Diante da delicadeza da moça, percebeu que era muito simples e não tinha malícia alguma como mulher, bem diferente de sua neta Diana. Se a garota fosse ambiciosa, teria conquistado o chanceler Henrique, e ele ganharia o que perdeu ao nascer, uma coroa. Logo pediu perdão a Deus pelo pensamento. Loreta pediu a Henrique que não avisasse os familiares da chegada dela, pois gostaria de fazer-lhes uma surpresa e sentir o clima familiar. Ele concordou e programou o encontro, num chá em que reunira vários nobres da corte francesa. No dia marcado para o evento, um belíssimo sol iluminava a tarde e o ar estava perfumado. O clima na França era excelente naquela época do ano. A cidade parecia um conto de fadas. Viam-se belas mulheres enfeitadas e cheirosas por toda parte. Flores cobriam os parapeitos das casas e jardins bem cuidados ornamentavam as ruas. Em frente ao salão nobre, as damas desceram e em seguida Henrique, dando a mão para a distinta senhora que o acompanhava. Entraram no recinto e todos os presentes voltaram a atenção para o jovem chanceler e sua elegante acompanhante, a qual ele guiava para uma mesa adornada com flores, onde já estavam sentadas a mãe e a avó. Quando Loreta se aproximou da mesa, a mãe de Mary levou a mão ao peito devido ao susto, e sua filha ficou parada, olhando para o filho e a senhora, tentando lembrar quem era ela. Voltando-se para a mãe, viu-a pálida. Loreta agradeceu a Henrique e sentou-se ao lado da antiga governanta. Henrique apresentou Loreta aos presentes e logo depois, pedindo licença um instante, retirou-se. Loreta colocou a mão no braço de Ellen, que usava agora o nome de Mariene, e disse-lhe: "Estou aqui, minha amiga, em uma grande missão. Preciso de você e de Mary para que juntas possamos ajudar Henrique. Não tema, pois o que me trouxe à França foi o destino de nosso neto. Precisamos conversar, a fim de que entenda o que se passa. Mary, não me odeie. Sei que não posso esperar seu perdão, mas por favor, não me odeie." Mary nunca imaginara passar um dia por aquela situação. Sua mãe começou a rir. "Será que a senhora é mesmo a rainha Loreta? Não posso acreditar que estou diante de minha senhora. Mariene, aqui não estão nem a rainha nem a governanta. Estão duas avós e uma mãe que precisam unir-se para ajudar alguém que amam. Aprendi a amar meu neto e darei a vida por ele." Combinaram o encontro para a tarde do dia seguinte. Henrique voltou sorrindo, parecendo um adolescente apaixonado. "Minhas queridas mãe e avó, perdoe-me se não lhe contei antes a grande novidade. Prometi à rainha Loreta que só falaria para ambas em sua presença." Segurando as mãos de Mary, disse: "Seu filho, minha mãe, está completamente apaixonado pela mais linda mulher que já pisou neste mundo. Chama-se Diana, é neta da ilustre convidada aqui presente e filha do rei Henrique." Mariene oscilou na cadeira, mas Henrique acudiu-a para que não caísse. Mary, sem uma gota de sangue no rosto, pegou um copo de vinho e tomou tudo de uma só vez. Loreta ofereceu um pouco de bebida a Mariene, dizendo-lhe: "Não precisa ficar assustada, minha amiga.
Minha neta é uma nobre princesa e seu neto um digno súdito da França. O motivo de minha estada aqui é exatamente este: negociar as alianças de nossos netos. Mary estava gelada. Nunca lhe passara pela cabeça que isso pudesse acontecer com o filho. Eles eram irmãos. Henrique não poderia desposá-la em hipótese alguma. Com toda a sua experiência de comando, Loretta levou o assunto por um caminho suave, fazendo com que as duas mulheres entendessem o porquê de sua visita à França. Tudo parecia correr normalmente aos olhos dos demais. Loretta era o centro das atenções. Os nobres franceses queriam apertar a mão da respeitável rainha. Antes de despedir-se, Loretta confirmou o encontro para o dia seguinte e falou baixinho ao ouvido de Mary. Cuide de sua mãe, pois ela não me parece muito bem. Procure ficar calma. Se Deus quiser, tudo vai dar certo para todos nós. No outro dia, mais tranquilas, as duas senhoras foram ao encontro da grande dama. A sós entreolharam-se e Loretta então falou: Mariene, precisamos nos unir para ajudar Henrique. Por nada neste mundo imaginei que ele fosse passar por isso. Você não me contou que Mary estava grávida quando partiram da corte. Por quê? Não sabíamos. Os primeiros sinais apareceram no navio. Mary, o rei já sabe que Henrique é seu filho. Imagine quanto está aflito com a descoberta. Contei-lhe toda a verdade e quero que saiba o quanto ele sofreu com sua partida. Na época acreditou que você não o amasse tanto quanto dizia. Sua vivenda foi transformada em um grande cemitério, como já deve saber. Com esse gesto, ele quis apagar as lembranças que você deixou em sua vida. Ele nunca mais voltou àquele lugar. Viveu ao lado da esposa até a morte, sem envolver-se em aventuras com as mulheres da corte. Quando conheceu Lua de Prata, a rainha ainda vivia, embora já não se levantasse da cama. Apaixonou-se por Lua de Prata e, quando enviuvou, casou-se com ela. Viveram todos esses anos em plena paz, apesar das diferenças culturais. Lua de Prata deu-lhe duas filhas, Luana e Diana, que agora são duas belas moças. Vocês devem ter visto as meninas quando crianças, não é mesmo? O destino foi nos aproximando cada vez mais e cobra-nos agora a verdade. E o que vamos fazer agora, senhora? Indagou Mary. Como dizer ao meu filho que ele não pode casar-se com a filha do rei, porque o rei também é seu pai? É por isso que vim até aqui, Mary. Juntas temos de encontrar uma solução, uma forma de não magoá-los tanto. Seria um choque muito grande para os dois, uma revelação como esta. Ao retornar da aldeia, Lua de Prata parecia estar mais confortada. O esposo dava-lhe mais atenção. As filhas só falavam no casamento de Diana, mas o rei mudava de assunto sempre. Lua de Prata percebeu que algo na união desagradava o rei, mas não entrou no assunto. Extremamente discreta, respeitava os sentimentos alheios acima de tudo, pois quando menina aprendera na aldeia que isso é sagrado. Na corte, havia muita agitação com a chegada de novos padres e a construção de igrejas que se espalhavam por todos os lugares. O Monsenhor peregrinava por todo o país, juntando as ovelhas do Senhor, como dizia. Desenvolvia um belo trabalho de ajuda ao próximo, recebendo e ouvindo todos os cristãos que o procuravam. As pessoas já o tinham como um enviado do céu para libertá-las da opressão e permitir-lhes amar a Deus em liberdade. A família real recebeu um convite cheio de carinho e palavras de fé. Seriam batizados os primeiros cristãos da corte de Loretta, e o Monsenhor convidava o rei e sua família para assistir à grande comunhão com Cristo. O rei examinou o convite e passou a Lua de Prata, que leu e releu o texto, lembrando-se do sereno olhar do Monsenhor. Não sabia explicar porquê, mas toda vez que eu recordava, pensava no pai. Seus olhos enchiam-se de lágrimas. O rei vai comparecer? Perguntou ela. Não, não vai comparecer, mas pede à rainha e às suas filhas que representem a coroa neste importante evento para a corte, respondeu sério e pensativo. Intimamente, Lua de Prata sentiu muita alegria. Queria ir à igreja de novo ver o Monsenhor. Precisava daquele olhar que tanto lhe transmitia paz e amor. Confirmada a presença da família real no dia da celebração, as primeiras bancadas foram preparadas para acomodá-la. A igreja estava repleta de flores que exalavam um suave aroma. Os hinos cantados pelos frades
acompanhados pelo som de uma harpa, levavam paz a todos os corações, sensibilizando-os. Os religiosos cantavam em alguma parte da igreja sem ser vistos, o que fez Lua de Prata lembrar-se do grande espírito das matas. Ele ajudava a tribo sem ser visto, transmitindo calma e segurança para a aldeia. Também usava os filhos para preparar os fiéis para o espírito maior, Deus, e enviava mensagens e conselhos. Certamente o Monsenhor fazia o mesmo papel do pajé da tribo, era mensageiro do grande espírito, e por isso ela sentira tanta saudade do pai, grande cacique, que entendia todas as comunicações do espírito das matas. Ela prestava atenção a tudo. Alguns padres entraram cantando e ajoelharam-se em frente ao altar iluminado por velas. Logo depois entrou o Monsenhor. A música e o canto pararam. Reinou um silêncio total dentro da igreja. Vestido com uma pesada e comprida batina negra, usando uma sobrepeles branca, com o cabelo e a barba parecendo flocos de algodão, ergueu a mão e abençoou todos os presentes em nome de Cristo. Deu-lhe início aos trabalhos espirituais. O Monsenhor pregou a paz, o amor e a união entre os homens, lembrando aos fiéis o quanto Cristo amou e continuava amando a humanidade. Pediu aos irmãos igualdade e fraternidade. Lua de Prata deixou-se levar pelas palavras de conforto dele. Em dado momento, ele falou do enorme amor de Cristo por todos que estavam ou não ali, parecendo olhar dentro dos olhos de cada um dos presentes. Hipnotizada, Lua de Prata nem piscava. Tinha certeza de que conhecia seu olhar, só não sabia de onde. O Monsenhor batizou os fiéis e deu-lhes a hóstia consagrada em nome de Cristo. Depois dirigiu-se até a frente do altar, e um dos padres convidou todos que desejassem receber o corpo de Cristo a se aproximar. No impulso, Lua de Prata encaminhou-se até o altar. Ajoelhou-se e, olhando para cima, abriu os lábios. O Monsenhor colocou a hóstia em sua boca, dizendo-lhe: "Aceite Cristo em seu coração, minha filha", e tocou a cabeça dela com uma das mãos. Terminada a cerimônia, abençoou todos e retirou-se, acompanhado dos outros padres. Lua de Prata voltou ao palácio sentindo uma paz e uma alegria muito grande no coração. Transformações. Na França, Loreta dedicava parte de seu tempo à princesa Anne, filha do rei francês. Esta parecia outra pessoa. Arrumava-se com requinte, combinando roupas e joias, mudou o penteado e passou a maquiar-se. Por trás daquela menina sem graça apareceu uma nova e linda mulher. Certa tarde, correu a notícia de que a rainha da França acabara de falecer. Como o rei ficara abatido e contristado, o chanceler tomou a frente de tudo. Loreta disse muitas palavras de conforto ao soberano. Havia passado por aquilo e sabia o que significava. Embora o rei não amasse a rainha como mulher, via-se que ele lhe tinha carinho. Para surpresa geral, a princesa destacou-se diante da morte da mãe. Henrique ficou impressionado com a mudança de Anne e tinha certeza de que havia o dedo da rainha Loreta na benéfica transformação da princesa. Usando um traje negro e um véu por cima do cabelo loiro, Anne estava muito bonita. Até então ele nunca tinha percebido que era uma mulher elegante, dotada de diferente beleza. Após decretar luta oficial por uma semana, o rei recolheu-se. Anne pediu para ver-lhe qual não foi o susto dele, quando a filha, forte e decidida, pediu para acompanhar o chanceler na preparação do funeral da mãe. Queria representar a coroa da França, se assim o pai permitisse. Ainda assustado diante da atitude da filha, ele perguntou: "Você tem estado com a rainha Loreta?" "Sim, meu pai. Todos os dias tenho estado na companhia dela." O rei concordou com o pedido da filha, que se aproximou dele e abraçou com carinho. "Se me permite, meu pai, pedirei à rainha Loreta que lhe faça companhia neste momento doloroso para todos nós." A morte é um processo difícil. O rei estava realmente abalado. Casara-se por conveniência para ter a coroa da França, mas ao conviver com a esposa, uma mulher simples e bondosa, passou a gostar de sua companhia. A única coisa que lamentava era ela não ter lhe dado um herdeiro. Agora viúvo, havia nova esperança de gerar um filho para sentar-se no trono. Por mais que tentassem, a imagem de Diana não lhe saía da mente. Teria de esquecê-la,
pois em breve ela estaria na França sim, mas como esposa do chanceler. Imaginava que Luana fosse parecida com ela. Quem sabe transferir seu sentimento para a irmã. Em breve começariam a chegar propostas de casamento, mas ele é que iria fazer uma. Pediria a mão de Luana em casamento e dividiria o trono com o da rainha Loreta. Talvez ela pudesse ajudá-lo com sua experiência de mulher sábia. Estava cabisbaixo, pensando na vida quando Loreta se aproximou silenciosamente dele, que ergueu a cabeça, mostrando os olhos cansados e entristecidos. Loreta tocou-lhe no ombro, depois sentou-se à sua frente e falou-lhe: Meu amigo, um rei também vive momentos de dor e solidão. Ninguém melhor do que eu para entender o que se passa em seu coração. Procure descansar. Após a cerimônia fúnebre, vai sentir-se melhor. Fique despreocupado, pois a princesa Anne está à frente da coroa, transmitindo ao povo a sua dor e mostrando a nobreza de ser sua filha. Nos últimos dias, empenhei-me em ajudá-la a desenvolver seu potencial. Ela é nobre e inteligente, digna de receber a coroa de qualquer rei como verdadeira rainha. Loreta aproveitou os dias de luto para confortar o monarca, que se apegara a ela como se fosse seu filho. 15 dias depois da morte da rainha da França, o chanceler estava despachando, quando alguém anunciou a princesa Anne. Pedindo licença aos presentes, imediatamente ele se prontificou a recebê-la. Vestia um gracioso vestido bege e um chapéu branco, enfeitado com flores naturais. Usava poucas joias, como Loreta ensinara. Cumprimentou o chanceler e foi diretamente ao assunto. Henrique, o que me traz até aqui é o seguinte. Desejo que meu pai descanse pelo menos uma semana. Durante esse período, você deve assumir comigo os negócios da coroa. Quero acompanhá-lo, pois assim vou aprendendo o ministério de meu pai. Henrique olhou para a moça que estava à sua frente. Não era a mesma garotinha, feia e sem graça que conhecera, mas uma mulher altiva, bonita e decidida. A princesa pode contar comigo para o que for necessário. Estarei às ordens, respondeu-lhe com consideração. Vou convencer meu pai a ausentar-se por uns dias e amanhã mesmo assumirei o trabalho ao seu lado. Despediu-se e saiu, andando com muita elegância. Henrique observou-lhe os movimentos sem acreditar. Nunca tinha percebido como Anne era bonita e charmosa. Naquela tarde, a princesa procurou por Loreta e foi informada de que a rainha estava com os familiares do chanceler. Sua dama segredou-lhe ter ouvido dos cavaleiros da corte que o rei aguardava o retorno de Loreta para oficializar o noivado de Diana com o chanceler. Anne surpreendeu-se com a notícia. Então o belo chanceler, para quem outrora tinha medo de levantar os olhos, estava comprometido com a neta da rainha. A princesa deve ser linda e inteligente para ter sido escolhida por ele, pensou enciumada. Procurou o pai e contou-lhe o que havia feito, pedindo-lhe que lhe desse a oportunidade de assumir temporariamente a coroa. Era uma prova pela qual ela necessitava passar para acreditar em sua capacidade. Conforme lhe ensinara Loreta, era uma princesa e poderia tornar-se rainha para qualquer rei. O pai sensibilizou-se com a demonstração de amor da filha, pegou sua mão, a acariciou e disse a ela, sabendo que o chanceler estaria à frente de tudo: Está bem, minha princesa. Vou expedir hoje mesmo uma nota, instituindo-a como minha representante até o meu retorno. Anne abraçou o pai cheia de contentamento. Gostaria que convidasse a rainha Loreta para acompanhá-lo, pois quero demonstrar minha capacidade sem o amparo dela. 2 dias depois, Loreta acompanhava o monarca a um dos castelos de propriedade da coroa. O lugar era belíssimo, ideal para o repouso da mente e da alma. À noite, o rei sentou-se em uma confortável poltrona na varanda. Loreta foi com ele e ficou olhando para as estrelas, lembrando-se dos tempos em que ela e Raul observavam o céu juntos. A última vez que fizeram isso fora na aldeia, quando ele era o cacique da Pedra Branca. Por onde andaria? O que estaria fazendo? Por que desaparecera daquela forma? Eram perguntas que se fazia a todo instante. O rei interrompeu-lhe os pensamentos. Rainha Loreta, preciso de sua ajuda. Quero que me ouça e depois me oriente, como uma grande amiga e mãe, pois é assim que a tenho hoje. Aprendi a gostar de você e a respeitar sua dignidade. O que fez por minha filha,
Somente uma grande rainha dotada de inteligência e nobreza poderia ter feito, e abriu o coração para Loreta, que o ouviu em silêncio sem interrompê-lo. Quando terminou de falar, parecia mais calmo e tranquilo. Então foi a vez de Loreta desabafar. Meu rei, meu amigo e meu filho, pois é assim que aprendi a considerá-lo. Minha situação em sua corte é muito mais séria do que imagina. E relatou desde o nascimento de Henrique, enfatizando que estava sendo difícil encontrar uma saída para desfazer o compromisso de Henrique com Diana. Eles não poderiam casar sem hipótese alguma. Pediu ao rei que juntos pensassem em como dizer aos dois que não poderiam tornar-se marido e mulher sem magoá-los ou causar-lhe danos. O rei até esqueceu-se de seus problemas, paralisado que ficara com o que acabara de ouvir. Confiava em seu chanceler e gostava dele como um filho. Por nada no mundo queria vê-lo sofrer, mas não via outra alternativa, a não ser prepará-lo para a grande revelação e confortá-lo em sua dor. Até seus planos de casar-se com a neta de Loreta tornaram-se inviáveis. Não queria trazer lembranças de Diana ao chanceler de ferro. Combinaram então que o rei prepararia Henrique para a verdade, e logo depois Loreta embarcaria de volta ao seu país, levando uma grande dor para Diana. Ela diria que o chanceler desistira do noivado. Estando longe, pensando melhor, descobriu não amar tanto a moça para comprometer-se. Acertaram detalhadamente as providências a serem tomadas. O rei via em Loreta uma fonte de sabedoria com ponderação. Que mulher espetacular é esta, capaz de qualquer sacrifício para ajudar os seus? Admirou-se. Retornaram à corte. Encontraram a França em plena euforia. A notícia que corria pelos bares, teatros e demais lugares públicos era de que a princesa havia deixado o casulo para brilhar como uma linda borboleta. No dia seguinte, antes mesmo de o monarca descer ao salão imperial, foi informado de que o chanceler o aguardava. Estranhou a visita tão cedo. Se bem o conhecia, só poderia ser coisa muito importante. Arrumou-se rapidamente e desceu, encontrando Henrique sério e com olhar grave. Após cumprimentá-lo, chamou ao gabinete real, sem esperar que pedisse audiência. Sentado, o rei observou. Vai ser muito difícil a minha missão, mas é necessária, pensou. O rapaz de pé, pois não quisera sentar-se, afirmou. Meu rei, não sou digno nem de estar em sua presença. O monarca empalideceu diante da declaração e ordenou energicamente. Fale, Henrique. A dignidade de um homem está em sua coragem de ser sempre fiel, assumindo por completo suas ações. Implorei ao rei que pedisse a mão de uma princesa em casamento. Isso lhe custou hospedar sua avó e outros compromissos que não estavam na programação. Envolvi meus parentes e agora estou aqui para confessar-lhe que estou envolvido com outra princesa. Peço-lhe, majestade, que se faça justiça. Nunca ousei levantar os olhos para sua filha. Jamais me passou pela cabeça a possibilidade de amá-la e desposá-la. Mas nesses 10 dias em que se ausentou, estive próximo da princesa, e sem que tivéssemos forçado nenhuma situação, descobrimos que nos amamos. Penso agora em Diana como uma irmã querida. Descobri em Anne a outra parte da minha vida. Venho pedir-lhe humildemente que desfaça com a rainha Loreta meu pedido de casamento, pois jamais poderia casar-me com Diana amando Anne. Coloco à sua disposição meu cargo. Se Vossa Majestade achar conveniente exilar-me do país, partirei hoje mesmo para o Brasil e nunca mais voltarei a incomodá-lo. Por fim, asseguro-lhe de que não encostei um dedo sequer em sua digna filha. O rei nunca imaginou que aquilo pudesse acontecer. Era um verdadeiro milagre. Ah, grande rainha Loreta! Tinha certeza de que ela preparara sua filha com a boa intenção de ajudar a França. O rei suspirou aliviado. Deus era magnífico. Henrique, meu filho, acho que posso chamá-lo assim. Você não cometeu nenhum crime contra a coroa da França ou o rei Henrique. Como não foi anunciado nenhum compromisso diante da corte, não vejo a razão de sua preocupação. Quanto ao amor repentino pela princesa Anne, preciso saber dela o que houve para ter condições de avaliar sua declaração. Caso ela confirme o que me diz, considere-se meu futuro genro. Aguarde, por favor, aqui em meu gabinete. Pode sentar-se, nada prova sua infidelidade.
Saiu e pouco tempo depois entrava a princesa acompanhada por Loreta. Ana estava rosada como um morango silvestre, e seus olhos azuis brilhavam como as tardes de verão no céu da França. Virando-se para Loreta, o rei disse: Minha amiga e mãe Loreta, achei por bem chamá-la para esta reunião familiar. Fui procurado por meu chanceler que pede para desfazer o pedido inicial de noivado e casamento com sua neta Diana. Confessou-me ter se apaixonado por minha filha, Anne, a ponto de fazer loucuras, como, por exemplo, largar a França ao Deus dará. Só me resta confirmar o fato com minha filha. Anne levantou a cabeça, olhou para Henrique, que sustentou o olhar e declarou: Amo o chanceler de todo o coração. Não procurei por isso, simplesmente aconteceu. Meu pai e minha benfeitora rainha Loreta. Não tive intenção de causar-lhe nenhum incômodo, e muito menos trazer sofrimento para sua neta. O rei olhou para Loreta e percebeu o sorriso de alegria em seu olhar. Ela apenas ouvia como sempre. Era um de seus métodos, ouvir o orador para depois manifestar-se. Meu filho, considero meu verdadeiro neto, e tenho certeza de que Diana vai entender. Levarei para minha corte a notícia de seu casamento com a princesa Anne, a quem aprendi a amar como neta. Aproveito para parabenizá-los pelo brilhante trabalho que fizeram juntos. Fiquei sabendo que a França os apoia e acho que não devem esperar mais para anunciar o amor que os une, oficializando o noivado e marcando a data do casamento. O rei levantou-se. Só me resta comemorar o grande acontecimento. Como ainda é muito cedo para tomar champanhe, que tal o café da manhã juntos? Abraçou o chanceler e a filha e perguntou-lhes quando poderia anunciar o noivado e o casamento. O mais breve possível, majestade, respondeu Henrique nas nuvens. À mesa acertaram os detalhes. A rainha Loreta pediu ao rei que a acompanhasse até a corte, a fim de desfazer pessoalmente o pedido de casamento junto ao rei Henrique. Conhecia a neta, sabia que ela iria sofrer e aborrecer-se, mas logo estaria bem para encontrar um novo amor. Diana parecia-se com ela em muitas coisas e fazia Loreta lembrar-se da própria vida. Primeiro apaixonou-se por Raul, a ponto de fazer loucuras. Depois enlouqueceu de paixão por Harry e cometeu o maior pecado de sua vida. Por fim amou o rei e tudo o que veio dele, seus filhos e seus netos. Sim, amou o esposo verdadeiramente e continuava a amá-lo mesmo depois de morto. Poderia ter se casado novamente quando enviuvou. Ainda era jovem e bonita, e havia recebido vários pedidos de casamento, mas seu coração pertencia ao rei, que se fora tão jovem também, deixando-lhe muita saudade, quanta falta fazia em sua vida. O rei concordou em acompanhá-la. Viajariam dali uma semana. Loreta deu as boas novas a Mary e a sua mãe. As três choraram de alegria. Deus havia se compadecido de Henrique, e elas não precisariam magoá-lo. Loreta despediu-se de todos, prometendo a Anne e Henrique que voltaria para o casamento. Se tudo saísse como planejava, o rei Henrique também viria para as bodas do chanceler de ferro, como prova de que aceitara o pedido de desculpa da França. Henrique tinha certeza de que ela era capaz de fazer qualquer coisa. Abençoando-a, perguntou: Posso chamá-la de minha avó? Ama do fundo do meu coração. Trêmula e com os olhos cheios de lágrimas, a rainha retribuiu o abraço, respondendo: Meu querido neto, também o amo e, por favor, chame-me sempre de avó. Os males que vêm para o bem. Foi anunciada a chegada da rainha Loreta e do rei da França. Diana não se continha de alegria. Fizera 1000 planos para seu casamento e sonhava com Henrique todas as noites. Arrumou-se com esmero e foi esperá-lo com o coração saltitando de ansiedade. Assim que o rei e a avó desembarcaram, ficou pálida. Não avistou entre ambos o que teria acontecido. Estaria doente. Levou a mão ao coração, sentindo um estranho pressentimento. Loreta cumprimentou todos e abraçou Diana, que permanecia em silêncio. Isso ela tinha herdado da avó, manter a dignidade e o orgulho diante da corte. Puxou-a para perto e disse-lhe: Diana, minha querida neta, temos muito o que conversar. Henrique está bem, muito bem, mas não pôde vir. O rei veio especialmente falar com seu pai. Diana sentiu uma ponta de esperança. Então o rei vinha em pessoa tratar de seu casamento. Só podia ser isso. Como chanceler importante, que sorte a sua. Seguiram para o palácio.
e Loreta recolheu-se para descansar. O rei foi aconselhado também a repousar. À noite jantariam em família, quando conversariam, e o rei francês explicaria a todos o motivo de sua visita. Antes de recolher-se, Loreta falou baixinho para o filho. Não haverá casamento, fique tranquilo. Diana observava o rei da França, que a fitava com embaraço. Pressentiu que algo estava errado com seu noivado. Aguardara tanto tempo pela chegada da avó, trazendo a felicidade que era Henrique. Mas ela apareceu acompanhada pelo rei, que não escondia ver um problema. Tentou arrancar alguma informação das damas de Loreta, mas foi em vão. Alguma coisa não está bem. O que pode ter acontecido com Henrique? Morro se não me casar com ele, desabafou com a mãe. Lua de Prata abraçou-a. Diana, você é uma princesa por parte de pai, herdeira natural do espírito das matas. Ele saberá o que é melhor para você. Procure não ser uma criança mimada e não entristeça seu pai com caprichos e pensamentos infantis. Pelas damas, Diana soube apenas da morte da rainha e da quantidade de propostas de casamento que chegavam de vários países cobiçando a coroa francesa. O rei é um belo homem. Se não estivesse tão apaixonada por Henrique, também iria concorrer à coroa francesa. Quem sabe minha irmã não a deseja? Seria maravilhoso para nós, imaginou. Sentados em volta da mesa, estavam os membros da família real. Loreta deu início à conversa. Como todos aguardam o que tenho a dizer, vou direto ao assunto sem rodeios. O rei da França deixou compromissos importantes em sua nação, para honrar-nos com sua palavra de consideração para com a coroa de nosso país. De volta à corte, Henrique descobriu que não ama a princesa Diana. Foi uma paixão repentina como um incêndio controlado. Muitas vezes os fatos acontecem independentemente de nosso querer, principalmente os do coração. Quando a rainha da França faleceu, acompanhei o rei em um retiro fora da corte, ficando o chanceler e a princesa Anne, sua filha, no comando da coroa. Aconteceu inesperado. Henrique e Anne apaixonaram-se. Quando retornamos, ele procurou o rei e colocou a vida à disposição da França, disposto a aceitar qualquer castigo do monarca, mas assumindo a descoberta de seu verdadeiro amor por Anne. Ela, por sua vez, confirmou que corresponde ao sentimento do chanceler. Não vi nenhum descaso para com nossa família, pois o chanceler foi de uma honestidade fora do comum. Aceitei seu pedido de desculpa, portanto fica desfeito o pedido de casamento feito pelo rei da França em favor do seu chanceler. Virou-se para a neta e pediu-lhe: quero que você, Diana, entenda e desculpe o chanceler francês diante de seu pai e do rei da França. Diana procurou sentir os pés, mas não achou o chão. O nó apertava-lhe a garganta, o coração batia acelerado. Naquele momento sentiu ódio de todos, principalmente da avó. Loreta falara com muita tranquilidade, como se sua vida não fosse nada. Sentiu vergonha, muita vergonha, e abaixou os olhos para que ninguém notasse a dor que tomava conta de seu ser. Diana sente-se bem. Diga para nós se aceita o pedido de desculpa do chanceler da França. Sua avó aceitou, eu aceito. Agora é sua vez de falar, pediu o rei Henrique. Amargurada, Diana tinha a sensação de ter engolido uma taça de fel. Levantou o olhar e encontrou os olhos azuis do soberano da França, que a observava atentamente. No impulso decidiu: Henrique me pagará caro esta traição. Se pensa que vou esquecê-lo, está enganado. Olhando para o rei como uma serpente olha para um pássaro, respondeu: desculpe o chanceler da França e agradeço ao monarca pela consideração que teve comigo e com meu pai. Nada temos contra a França ou qualquer um de seus filhos. Nossa amizade será sempre a mesma, ou melhor, será mais forte. Com a presença de minha avó por lá, creio que nossos laços estreitaram-se mais ainda. O rei da França corou. Que moça espetacular! É realmente neta da grande Loreta, pensou, e uma esperança ressurgiu em sua mente. Quem sabe não tenho uma chance. Levaria comigo o maior tesouro que a França já conheceu. Lua de Prata ficou preocupada. A filha não estava sendo sincera. Ficara o tempo todo sonhando com a volta de Henrique e falara-lhe um pouco antes que morreria se não se casasse com ele. Agora, fazia exatamente o contrário. A mãe, esperando que chorasse, se revoltasse, ficou espantada com sua tranquilidade. Após o jantar,
Assistiram a um concerto em que se entoaram belíssimas melodias românticas. Diana, sentada próxima ao rei, dirigiu-lhe sorrisos e olhares provocadores, o que deixou Lua de Prata contrariada. Durante o recital foram servidos vinho e champanhe trazidos pelo rei da França. Diana levou uma taça de bebida aos lábios e disse ao monarca: "Adoro os vinhos franceses. Tudo que vem de lá é maravilhoso, e talvez tenha sido por isso que fiquei encantada com o chanceler. Na verdade, acredito que a minha paixão maior não foi por ele, mas sim pela França. Quero pedir-lhe desculpa pelo grande transtorno que lhe causei, fazendo com que deixasse a França justamente neste momento em que necessita refazer sua vida. Reconheço que fui precipitada demais e de hoje em diante vou redobrar meus cuidados, ser mais responsável para não causar aborrecimento para pessoas dignas como você." O rei contemplou-a, entorpecido pela bebida e a paixão que o dominava. "Sou rei, mas também sou homem. O que vou confessar-lhe agora peço-lhe que fique entre nós." Diana encorajou-o maliciosamente com os olhos. "Sim, prometo guardar segredo, e fico lisonjeada por confiar-me um." Olhando dentro dos olhos negros de Diana, disse-lhe: "Amo-a como nunca amei ninguém em minha vida. Desde o primeiro dia em que a vi, desde o primeiro instante, você tornou-se a luz dos meus olhos. A rainha ainda vivi, confesso, que alimentei esperança. Disse assim que ela descansasse casar-me com você. Quando o chanceler me procurou pedindo sua mão, o dever obrigou-me a renunciar à minha própria vida. Agora que estou viúvo, continuo a amá-lo e sua mão está livre. Pergunto-lhe: posso ter uma esperança? Responda-me, por favor." Diana fingiu espanto e surpresa. "Vossa Majestade me pegou de surpresa. Tem certeza de que o vinho não lhe subiu à cabeça? Poderia me pedir isso amanhã pela manhã com as mesmas palavras?" Sentindo-se magoado, o rei afirmou: "Repito isso quando e onde você desejar, mas me responda agora, tenho uma chance." Se o rei fala sério, antes de deixar o reino de meu pai, deve sair comprometido com sua filha. Diana sentia-se vitoriosa. Amanhã deve repetir-me tudo isso à luz do sol. Não quero desculpá-lo mais uma vez. O rei apertou-lhe a mão disfarçadamente. "Amo-a, amo-a, amo-a. Não partirei daqui sem levar seu coração. Quero casar-me com você e conhecer o que chamam de felicidade, que nunca tive ao lado de mulher alguma. Para você serei um homem comum, não apenas o rei." Os cavaleiros presentes começaram a retirar-se. Diana dirigiu um olhar de cumplicidade ao rei da França e afastou-se com os demais. Lua de Prata seguiu-a, entrou com ela nos aposentos e perguntou-lhe: "Minha filha, o que deu em você enlouqueceu? Entendo que tenha ficado magoada, mas isso não lhe dá o direito de envergonhar seu pai. Minha querida mãe, você não entendeu nada. Não envergonhei meu pai. Apenas descobri que Deus existe e é muito amigo de todos. Ainda bem que Henrique caiu em si, pois até ontem eu estava cega, iludindo-me com um amor que nunca existiu. Não o amei, foi apenas uma paixão repentina. Como disse minha avó, um incêndio que controlei dentro de mim. Preciso descansar e você também." Lua de Prata abraçou a filha e disse-lhe: "Minha pequena, o amor verdadeiro lhe virá quando menos esperar. Tenho certeza", disse Diana beijando a mãe. No dia seguinte, Loreta passeava pelo jardim quando avistou o rei, olhando ansioso em direção à escada que dava para o bosque. O que se passa com ele? Tentou imaginar. Em seguida viu Diana descendo a escada, sorrindo para ele. Seu cabelo negro brilhava, voando ao vento, e ela, vestida de branco, parecia um anjo moreno. Quando a viu, o rei correu ao seu encontro e tomou-lhe as mãos, beijando-as delicadamente. Diana ainda olhou ao redor, certificando-se de que não eram vistos. Desceram de mãos dadas. Loreta ficou preocupada. Não entendia, ou melhor, não queria acreditar no que estava acontecendo. Não era de seu feitio observar a vida alheia, mas tratava-se de sua neta, que bem sabia estar magoada. Desceu a escada também e avistou os dois conversando, sentados sobre uma trepadeira florida. Um beija-flor voava entre as flores. Diana sorriu para o rei, apontando o pássaro. Minutos depois, Loreta levou a mão ao peito diante da cena que presenciou. O rei levantou a neta delicadamente, abraçando-a, e ela correspondeu ao abraço. Beijaram-se demoradamente. Loreta virou as costas e saiu de lá,
compreendendo o que se passava. Diana realmente se parecia com ela. Mal saíra de uma paixão, já se entregava a outra. Quem sabe se não viria amar o rei da França, tanto quanto Loreta amar o marido? Conversou com o filho, contando-lhe o encontro com Mary, como fora o nascimento de Henrique e tudo mais que ficara sabendo a respeito de ambos. Quando terminou de falar, percebeu que o rei tinha os olhos cheios de lágrimas, afagou-lhe as mãos, dizendo: Seja feita a vontade de Deus. Passei muito tempo afastada dele, e ele nunca deixou de amparar-me. O rei suspirou aliviado. Loreta achou melhor comentar o que tinha visto, pois assim o filho já iria pensando na decisão certa a tomar. Meu filho, o destino tem me empurrado para situações que não programei. Acabo de presenciar algo no jardim que vai deixá-lo confuso. Vi Diana e o rei da França abraçados. Omiti o beijo, evitando uma situação desagradável ao rei, pois Diana era atrevida e quando desejava algo atirava-se de cabeça. Ora, minha mãe, talvez Diana o tenha abraçado em agradecimento pela gentileza de ter vindo até aqui desfazer pessoalmente o pedido do chanceler. Não, meu filho, o abraço que presenciei foi de paixão entre um homem e uma mulher. No fim da tarde, o rei da França pediu uma audiência com o filho de Loreta. Assim que ficaram a sós, o monarca francês falou: Meu amigo, perdoe-me, pois agora estou aqui diante de você não como rei, mas sim como homem comum para fazer-lhe um pedido. Vim pedir a mão de sua filha Diana em casamento, desta vez para o rei da França, que desde o dia em que a viu ficou enlouquecido de amor por ela. Como bem sabe, muitas vezes renunciamos à própria vida em favor daqueles que nos servem fielmente. Diana confessou-me que não estava apaixonada pelo chanceler, e sim pela França, que não está magoada e concorda em casar-se comigo e assumir a coroa da França como minha rainha. O rei Henrique suspirou. Sabia que a filha estava mentindo, pois conhecia-lhe a ambição. Nada o impedia de consentir o casamento de Diana, e por isso disse ao outro: Se Diana estiver de acordo, seu pedido será aceito. O monarca francês respirou aliviado. Aquela viagem fora presente dos deuses. À noite, Henrique reuniu toda a família para anunciar o noivado de Diana com o rei da França. O casamento foi marcado dali 4 meses, tendo em vista que o da princesa Anne com o chanceler seria em 3 meses. Mesmo impaciente para levar Diana como sua rainha, o rei sabia ser necessário casar a filha em primeiro lugar, para depois pensar na própria felicidade. Apenas Lua de Prata não conseguiu segurar as lágrimas diante da família real, pois sabia que a filha não estava sendo sincera. Não foi por amor que tomara aquela decisão, mas sim por orgulho ou talvez até mesmo por vingança. Já no leito, Diana sorria. Mostraria para Henrique que não se deve brincar de amor com o coração alheio. Lembrou que ficara com ele em seu quarto, o que em sua terra obrigava qualquer cidadão ao casamento. Se falasse com o pai, este o obrigaria a casar-se com ela, mas não valia a pena. Seria rainha da França, e ele pagaria caro pelo que fez. Ela tinha se oferecido a ele, mas ele recusou-a, claro, porque buscava algo maior, a filha do rei francês. Do jeito que era ambicioso, talvez tivesse a esperança de tornar-se rei, já que o monarca não tinha filhos. Queria vingar-se dele sim. Como rainha, iria humilhá-lo de todas as formas, teria-o aos seus pés. Odiava essa tal Diane, mesmo sem conhecê-la, e já tinha um plano de guerra contra ela. No outro dia cedo procurou o pai. Meu pai, tenho um pedido a fazer-lhe. Se puder atendê-la, farei com todo prazer, respondeu-lhe solícito. Gostaria que meu noivado permanecesse apenas entre nós e não fosse oficializado ao mundo. Gostaria que só fosse anunciado 1 mês antes do casamento, já com o convite, evitando assim falatórios e aborrecimentos para todos nós. O rei da França necessita de paz para tratar do casamento da filha, acertar seus negócios e preparar-se para nossas bodas. Creio que a notícia de nosso noivado geraria muitos transtornos para ele. O rei sensibilizou-se com a preocupação da filha em zelar pelo bem-estar do país e proteger o futuro marido. Diana parecia-se com a avó, era ponderada e ao mesmo tempo determinada, bem diferente de Luana, que se parecia com a mãe. Ficou acertado então com o monarca francês que o noivado ficaria em segredo.
Diana o fez jurar que nem mesmo para Anne ou o chanceler ele iria contar. O rei deu sua palavra. Diana sorriu e brincou satisfeita. A palavra de um rei vale mais que qualquer moeda de ouro. Vou esperá-lo já vestida de noiva. Tamanho é o meu desejo de unir-me a você. A princesa aproveitou os momentos que o pai lhe concedera ao lado do rei e não escondeu a ansiedade em entregar-se a ele. Este, porém, era o homem honrado e resistiu aos encantos da noiva, dizendo a si mesmo que 4 meses passariam voando. Retornou à França, sentindo-se o homem mais afortunado de toda a história. Em breve casaria-se com a mais linda mulher que seus olhos já tinham vistos. Suspirava de paixão, fechando os olhos ao lembrar-se do rosto ousado da noiva. Mandaria erguer estátuas, criaria moedas, selos e marcas com a face dela, e a colocaria na corte de todas as formas possíveis. Assim que ela chegasse à França, ordenaria aos ourives talhar as mais ricas joias para a esposa. A vitória do espírito. Loreta despediu-se dos familiares, alegando ansiedade em retornar ao castelo d'Armes. Queria descansar. Também sentia saudades das flores de seu jardim. Antes, Lua de Prata chegou-se até ela. Rainha Loreta, vou fazer-lhe um pedido. Gostaria que me acompanhasse até a catedral, em que o Monsenhor desenvolve seu trabalho. Quero que veja como o olhar daquele homem faz bem. Quando nossos olhos se encontram, não consigo segurar as lágrimas. Vem-me um aperto ao coração e lembro-me de meus antepassados, especialmente de meu pai, que não esqueço um só dia. Loreta estremeceu. Ela ir à igreja. Olhou para Nora e indagou. Você pensou no que está me pedindo? Sim, por isso mesmo a convidei. Vamos até lá, minha sogra. Vai fazer-lhe bem conhecer um lugar como aquele. Depois de tanto tempo e sofrimento, pode encontrar a paz que anseia dentro de si. Talvez seja uma oportunidade de reconciliar-me realmente com Deus, ponderou Loreta. E sem muito pensar no que poderia sentir ou provocar aos fiéis da corte, acabou concordando. Apenas pediu sigilo. Não queria causar tumulto e comentários. Iriam à missa das 18 horas. Vestida de preto e usando um largo chapéu negro, com o véu que lhe cobria o rosto, Loreta entrou na igreja junto com a nora. Começou a sentir-se mal. Uma angústia muito grande oprimia-lhe o peito e o ambiente a sufocava. Comentou baixinho com Lua de Prata. Não estou me sentindo bem. Daqui a pouco, quando o Monsenhor chegar, vai sentir-se melhor. O canto dos padres, acompanhado de uma música suave, enchia o ambiente de calma e paz. Velas acesas iluminavam o recinto, tornando-o sereno e aconchegante ao mesmo tempo. Minutos depois de sua chegada à igreja, Loreta viu Monsenhor entrando vestida em uma batina negra. Ajoelhou-se em frente à imagem de Cristo, pregado na cruz, e depois, voltando-se aos fiéis que lotavam a igreja, abençoou a todos em nome de Deus, de seu Filho Jesus Cristo e de sua Mãe Maria Santíssima. Olhando para o religioso, tentou lembrar-se de onde o conhecia. De repente, por baixo do véu, arregalou os olhos no gesto de espanto e medo. Abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar o nome que se formou em seus lábios. Sentiu uma pontada no coração e tombou de lado, amparada por Lua de Prata e uma dama. O Monsenhor dirigiu-se com passos rápidos até o banco em que estava Loreta e pediu ajuda aos outros padres, que se aproximaram prontamente. Tomaram-na nos braços e levaram-na para outro lugar. Passando na frente do altar, reverenciaram a imagem de Cristo, tendo nos braços o corpo desfalecido de Loreta. Lua de Prata e a dama seguiram com eles. O Monsenhor deixou um auxiliar rezando a missa e foi pessoalmente acudir à Filha de Deus. Pediu para colocarem Loreta em uma cama alta, coberta com lençol branco, e suspendeu o véu que lhe cobria o rosto. Massageando-lhe os pulsos, levantou a cabeça dela e soprou-lhe as narinas. Lua de Prata estremeceu. Ele usava técnicas da tribo. O homem pediu gentilmente que todos se retirassem, deixando-o a sós com a paciente. Assim que ela voltasse a si, ele o chamaria. Esfregou algo nos pulsos da rainha e pingou algumas gotas preparadas por ele mesmo na boca de Loreta. Após alguns segundos, ela abriu os olhos, encontrando os de Raul, que lhe segurava as mãos. Está se sentindo melhor, Loreta? Perguntou sorrindo. Que bom recebê-la na casa de nosso pai.
Deus seja louvado hoje e sempre. Loreta, sua vinda até aqui foi uma vitória muito grande para o seu cansado espírito. Você está na casa de Deus, e se Ele consentiu que reconhecesse em mim algo do passado, foi no sentido de ajudá-la. Faço meu trabalho conforme o Senhor permite. Estou conseguindo juntar o povo de meu pai, portanto não disperse o rebanho que tanto lutei para unir. Não comente nada de mim com os filhos de minha alma. Estou próximo deles e protegendo-os com o meu amor. Se Deus permitiu que se lembrasse de mim, foi apenas para você abrir o coração e entrar para o rebanho. Ainda lhe resta tempo. Vou cuidar de você e de nossos entes queridos, como Deus ama e protege a cada um de nós, em silêncio. A caridade não pede propaganda. Alice, a mim, Loreta, eu lhe peço em nome de Deus. Veja como Deus tem sido generoso com você, facilitou seu caminho, dando-lhe tempo e oportunidade de reparar seus pecados. Abra aquele castelo em que Harry foi sacrificado, transforme em um convento, faça do calabouço que guarda os restos mortais dele e de tantas outras criaturas numa capela, em que a oração possa dispersar as trevas que reinam por ali. Transforme o castelo d'Armes também em convento, onde as orações e a caridade nos sustentem, a fim de desfazermos as mágoas e lágrimas lá derramadas. Juntos poderemos reconstruir parte da ponte que nos leva de volta à casa do Pai. Loreta estremeceu, tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. O Monsenhor chamou os parentes da enferma e recomendou repouso absoluto. Pediu ajuda aos padres, que prepararam um meio mais confortável de transportar a mãe do rei até o palácio. Nessa altura, já corriam histórias pelos 4 cantos da corte. A rainha Loreta fora castigada por Deus ao entrar na igreja que havia profanado, tendo perdido os sentidos e sido amparada pelo Monsenhor. O médico da corte examinou Loreta e recomendou a lua de prata e ao rei. Ela sofreu um grande choque. O coração dela está abalado e é possível que não volte mais a andar. Em desespero, o rei perguntou à lua de prata: por que levou minha mãe à igreja? Não imaginou que ela poderia sentir-se mal ao lembrar-se de tudo o que sofreu por causa dela? Não vou perdoá-la se algo mais grave acontecer com ela. Ainda hoje estava bem muito disposta e agora está aniquilada por sua causa, porque insiste em tornar-se católica, lua de prata. Seus costumes parecem-me bem diferentes na tribo. Pelo que me recordo, falava com o espírito da mata, mas agora se confessa com os padres. Retirou-se apressadamente, passando pelas filhas sem dar-lhes atenção. Lua de Prata chorou amargamente. Não fizera por mal, insistiu sim em levar a sogra até a igreja, mas no sentido de despertar nela a paz. Caso Loreta não melhorasse nos próximos dias, pediria ao rei para levá-la à tribo, onde o grande espírito poderia curá-la, tinha certeza. Iria dedicar-se noite e dia a ela, oraria a Deus, o grande espírito da mata, para ajudar a sogra a recuperar-se. Passou a noite velando a doente que fitava o vazio. De vez em quando, 2 lágrimas escorriam-lhe pelo canto dos olhos. No dia seguinte, chegou uma mensagem assinada pelo Monsenhor, pedindo autorização para visitar Loreta. Lua de Prata disse para a sogra: minha senhora, responda com gesto ao que vou perguntar-lhe. O Monsenhor quer vê-la. Você deseja ou não sua visita? Loreta, fazendo enorme esforço, balançou a cabeça num gesto afirmativo. Quando Raul entrou, os olhos de Loreta adquiriram um novo brilho. Estendeu a mão para ele, que a tomou entre as suas e acariciou o cabelo dela. Lua de Prata viu que lágrimas escorriam dos olhos da sogra. O Monsenhor falou-lhe muito sobre Deus e em seguida perguntou-lhe: gostaria de ir para o castelo d'Armes, rainha Loreta. Velarei por você todos os dias, jamais vou abandoná-la. Lua de Prata estranhou a pergunta. Como ele poderia saber que ela estava no castelo d'Armes? Alguém podia ter comentado com ele. Caso a sogra desejasse, ela acompanharia e ficaria o resto de sua vida ao seu lado. Loreta gesticulou que gostaria sim de ir ao castelo d'Armes. O Monsenhor conseguiu fazer com que engolisse um caldo, e ela pareceu mais tranquila. O rei entrou nos aposentos da mãe e viu o religioso ao lado dela. Percebeu que Loreta estava mais corada e com melhor aparência. Aproximou-se, beijou a fronte da mãe e quis saber: está melhor, minha mãe? A rainha esboçou um sorriso e apontou o Monsenhor com a mão. O rei cumprimentou
e sentiu um frio percorrer-lhe o corpo diante da estranha sensação que lhe era familiar. Era bobagem pensar assim, pois vira o padre quando chegou à corte. Majestade, sua mãe precisa descansar em um lugar mais tranquilo e arejado. Tenho certeza de que o ar das montanhas do castelo d'Armes vão fazer-lhe muito bem. Se permitir, cuidarei dela pessoalmente para que nada lhe falte, recomendou Monsenhor. O rei ia perguntar-lhe como ele sabia do castelo e do desejo da mãe, quando esta falou baixinho. Meu filho, por favor, esse é o meu desejo. Quero ir e o Monsenhor irá me ajudar. Lua de Prata pôs-se a chorar baixinho ao lado da cama. Graças a Deus, a sogra falara. Loreta pegou a mão da nora e disse-lhe: Você fica, minha filha. Cuide de minhas netas e de meu filho. Chegando ao castelo d'Armes, Loreta pediu que parassem a carruagem para olhar as rosas que se abriam embelezando o vasto jardim. Acomodou-se nos aposentos preparados para o seu casamento com Raul. O Monsenhor ficou no cômodo ao lado, ou seja, em seu antigo quarto, como o conde Raul. Lua de Prata retornou ao Palácio Real entristecida e amargurada. Sua vontade era ficar no castelo ao lado da sogra, e principalmente do Monsenhor. Ele acalmava seu coração, transmitia-lhe enorme paz. Diana iria casar-se e ela precisava estar presente, mas prometera a Loreta que uma vez por semana iria visitá-la. As damas de confiança da sogra estavam atentas em servi-la dia e noite, e o Monsenhor pedira afastamento das tarefas da igreja para dedicar-se à rainha. O rei estava completamente aborrecido, por vezes bebia mais do que podia, e passava por Lua de Prata sem olhá-la. Não escondia de ninguém o quanto sofria com a doença da mãe. Certa noite gritou para a mulher: Se minha mãe morrer, jamais vou perdoá-la. Nada que você me deu a supera. Você mudou para pior, depois que se uniu aos padres. E saiu transfigurado dos aposentos, deixando Lua de Prata aos prantos. No castelo d'Armes, o Monsenhor orava com todo o coração, pedindo ajuda a Deus para Loreta. Ao seu lado via nitidamente sombras escuras passando pela janela e espalhando-se no aposento. Loreta começara a passar mal, faltava-lhe ar, debatia-se. Em dado momento arregalou os olhos, agarrando-se desesperadamente ao padre. Ele está aqui. Harry está aqui. Ele diz que está me esperando, que não vai sair daqui até que eu morra. Veja só, o quarto está cheio de maus elementos que riem de mim. Eles me chamam de Nossa Rainha. Por favor, Raul, ajude-me. Harry ri de você, chama-o de nomes horríveis. Raul continuou a orar, e depois de muito custo, Loreta adormeceu. Saiu dirigindo-se ao topo da montanha, onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros noturnos. A lua iluminava a noite. Ajoelhou-se na relva, elevou o pensamento ao grande espírito da mata, pedindo que viesse ajudá-la a salvar Harry e seus acompanhantes, que auxiliasse Loreta a desfazer o compromisso de dor. Ainda estava de olhos fechados quando um vento passou por ele e, balançando uma árvore à sua frente, parou. Tinha certeza, era o grande espírito que o ouvira e estava ali. Chorando, aproximou-se da árvore, ajoelhou-se e pediu: Meu pai, ajude-me. Preciso salvar aqueles irmãos pequenos, salvar minha irmã pequena, salvar-me para merecer a liberdade de voar ao vento. Começou a sentir uma paz tão grande dentro de si que, recostando-se à árvore, logo adormeceu. Sonhou que era o grande cacique da Pedra Branca. Sentado em uma pedra, observava as estrelas, enquanto o pajé aproximava-se dele. Não estava sozinho, vinha com o grande espírito da mata. Pôs-se de joelhos aos seus pés, e este despejou sobre sua cabeça uma essência perfumada que lhe envolveu todo o ser. O grande espírito suspendeu no ar, chamando-o de filho. Leve e coloque no local em que eles estão, disse, entregando-lhe as folhas que trazia consigo. Acordou abrindo devagar os olhos e ainda sentindo o perfume derramado pelo espírito no sonho. Uma brisa agitava o ar. Por instantes viu a aldeia, os jardins floridos, as crianças correndo, a lua iluminando os córregos, e escutou o barulho do mar e do rio, parecendo uma serpente saindo da mata e chegando ao oceano. Viu o filho sentado na pedra conversando com o grande espírito da mata. Estava tão diferente, forte e maduro. Era um verdadeiro cacique. Os netos que não conhecia estavam entre os guerreiros da tribo.
Sobrevoando a aldeia, viu lua branca, o cabelo negro balançando-se ao vento, o sorriso de criança e os olhos negros como duas jabuticabas brilhando, iluminando mais que a lua. Ela aproximou-se dele, beijou-lhe a fronte e afastou-se, sempre sorrindo. Raul despertou por completo. Vestido com a batina, lembrou-se de que estava ali por outro motivo. Levantou-se e notou que ao lado havia uma ramagem que exalava um cheiro agradável, uma sensação de paz que encheu seu coração. Colheu algumas folhas daquele arbusto e saiu andando lentamente. A lua já havia atravessado o céu. Ele devia ter dormido algumas horas. Caminhou calmamente, o sereno da noite umedecendo seu cabelo branco. Lembranças da aldeia apertavam-lhe o coração. Nunca se tinha desmembrado daquela forma, desde o dia em que partira da tribo. Reviu a aldeia, viu filhos, netos e a pedra branca, que continuava protegida como sempre fora, pois era um templo sagrado, abençoado pelo grande Espírito. Depois de tanto tempo, ele veio ao seu encontro, benzeu e chamou de filho. Colocaria as folhas que levava embaixo do travesseiro de Loreta. Tinha certeza de que o grande Espírito as havia preparado. Entrou silenciosamente no jardim e dirigiu-se aos aposentos da rainha. Na frente da porta do quarto de Loreta, percebeu um vulto. Orou em pensamento e a sombra desapareceu. Tudo estava silencioso. Passou o resto da noite acordado, relembrando cada detalhe de seu transporte espiritual. Lua branca, quanta saudade sentia dela. Era pura como a flor que nasce entre os arbustos da floresta. Era como uma fonte de água límpida que se esconde entre as pedras. Era como aquelas folhas perfumadas, pois exalava amor para todos que dela se aproximavam. Não amou apenas a matéria de lua branca, mas sua alma e grandeza. Agradecia sempre a Deus pela felicidade que ela lhe havia proporcionado. Ah, minha mãe peixe, Virgem da Conceição, tende piedade de nós. Protegei minha amada aldeia e todos os seus filhos. Rezou em pensamento para Nossa Senhora. Não importava que nome lhe dessem, era a única em seu coração. Antes de o dia clarear por completo, foi ver como estava Loreta. Esta lhe pareceu mais corada e suas mãos, antes sempre geladas, agora estavam quentes. Ao vê-lo, abriu um sorriso e contou. Tive um sonho tão estranho. Imagine, estava com você, ajoelhada diante de um altar com a imagem de Jesus e rezávamos de mãos dadas. Você flutuava e transformava-se em luz. Eu não conseguia sair do chão, mas estava muito feliz porque você me amparava. Sentia-me segura com sua presença ali perto de mim. Acordei e estou me sentindo tão bem que sinto vontade de levantar-me. Será que posso andar, Raul? Loreta, minha amada criança, esqueça o passado. Você pode levantar-se e ainda fazer muitas coisas boas por si mesma. Raul chamou duas criadas que ajudaram Loreta a levantar-se, deram-lhe banho e vestiram a rainha com esmero. Com alguma dificuldade, mas ajudada por elas e pelo Monsenhor, desceu até a varanda, de onde podia ver o jardim florido, ainda molhado pelo orvalho da noite. Comeu bem e estava animada. Mais tarde chegou Lua de Prata, acompanhada por quase todos os membros da família real. Todos amavam Loreta. O rei ficou entusiasmado quando viu a mãe tão bem disposta. Lua de Prata foi até o Monsenhor, beijou-lhe as mãos e com os olhos cheios de lágrimas agradeceu-lhe. Obrigada, meu pai espiritual, pelo que está fazendo por minha sogra e por todos nós. Passaram-se 3 meses. Loreta recuperava-se dia a dia. O Monsenhor voltou às suas atividades na igreja, mas dia sim, dia não, ia ter com a rainha. Ela dormia melhor e alimentava-se bem. Aguardava sempre ansiosa pela chegada do padre. Certa tarde, sentada na varanda, avistou de longe uma carruagem que se aproximava. Com sua vista já não ajudava a ver como outrora, perguntou para uma das acompanhantes. Quem se aproxima, você pode ver? Sim, senhora. É uma carruagem da família real, mas não consigo ver quem é. Deve ser Lua de Prata. Ela tem sido como uma filha para mim. Meu filho teve muita sorte quando se casou com ela, imaginou Loreta. Quando o carro chegou perto do portão principal, um criado correu para receber os visitantes. Loreta foi informada. Senhora é sua neta, a princesa Diana e o rei da França. Loreta ficou feliz com a notícia. O casal aproximou-se. A neta beijou e abraçou-a.
seguida do rei da França, que estreitou Loreto entre os braços, dizendo-lhe: Mãe querida, quanta saudade senti de você, e como me entristeceu sua doença. Vejo que está melhor. Gostaria de levá-la para a França, minha boa e querida mãe Loreta. Ana e Henrique sentiram muito sua falta no casamento deles e mandaram-lhe muitos abraços e beijos, além de um baú de presentes que já pedi para o criado trazer até aqui. Vim cumprir minha palavra com o rei Henrique e dar-me o direito de ser feliz. Levarei para a França a maior e mais bela rainha que a nação já teve. Amo sua neta Diana tanto quanto minha querida França e darei a vida por ambas. Loreto olhou para Diana, linda em sua juventude plena, e imaginou: com certeza a França terá a mais bela rainha de todos os tempos. Só não sei se fará o rei feliz como almeja, mas será o que Deus quiser. Continuaram conversando. Agradeceu o convite do rei, mas disse-lhe não aguentar a viagem. Estava feliz por ele e pela neta. Desejou muita felicidade para ambos e, antes de despedir-se, afirmou ao rei que, se fosse possível, antes de partir do mundo, queria ver Henrique e Anne mais uma vez.